Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos para esse encontro, hoje com vários visitantes aí. Depois aí alguém pode apresentar a turma para a gente aí. Então, para quem não me conhece, eu sou Helder, sobrinho do Odilon. Aham. A gente tem feito esse encontro já desde o início da pandemia. A gente começou aqui com um momentozinho com orações e a partir daí a criatividade foi aguçando e a gente foi aproveitando os profissionais, as pessoas, a família e convidados com cada dia um tema diferente. É claro que a oração não nos abandonou, ela continua com a gente vai fazer nossa oração de novo. E por aí a gente tem caminhado já há 7 meses, né, com esses encontros diários. Recentemente a gente resolveu deixar o domingo livre, né? Mas a gente continua todos os dias esse mesmo link, já fica estendido aí o convite para quem desejar e quiser, sempre o mesmo link. Quiserem participar conosco, sempre às 19h30, né? Então, esse momento agora que a gente tira para fazer aí a nossa oração, pedindo pelos doentes, principalmente os familiares, amigos, conhecidos, que estão sofrendo aí nessa pandemia, e também pedindo a Deus que abençoe a cada um, nos dê muita sabedoria, muita paciência, muita calma nesse momento tão difícil. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindos para esse encontro. Hoje a gente tem o prazer de estar recebendo aí o Paulo Roberto, que já participou de alguns encontros nossos, é um convidado do tio Odilon, e está comandando essa semana. Odilon, apresenta para a turma aí o Paulo Roberto, por favor. Conheço esse garoto há mais de 60 anos. Há mais de 60 anos. Embora a gente não tenha estado tão perto, tão próximo, fisicamente, a gente tem uma relação de amizade muito grande. Nos conhecemos no Seminário Menor de Mariana, em 58. Quase que fomos para a Copa do Mundo juntos. Paulo tem um testemunho de vida muito bonito e espero que todos nós tiremos bastante proveito dessa palestra contigo, Paulo. Bem-vindo. Obrigado, Odilon. Realmente, nós tivemos um corte na relação do seminário. Em 58 você mudou de seminário, e depois de 58, e vamos nos reencontrar em 65, já no seminário maior. É isso? Quando a efervescência estava acontecendo dentro do seminário. Não tenha dúvida. 64. 64, e depois 65 é o momento daquela foto nossa que está aí agora. Está aí a foto? Melhor aí. Aí, tá bom, tá bom. Tá bom. Aí, o Dilonzinho aí, ó. O Dilonzinho aqui embaixo. Qual é ele aí? Que eu não descobri, não. O Dilonzinho que está na esquerda, agachado. O último da esquerda, agachado. Esquerda, é. Tá o Dilonzinho, o Landi. E eu estou em cima aí, ó. Não, você e o segundo, à esquerda, em pé. Essa aí é a seleção do time da filosofia, no Seminário Maior, em 1965. Nós temos Zé Benedito, Avenaldo, Jairo, Adauir, fui convidado também para esse encontro, eu e o Aécio. Embaixo, o Osmar, à direita o Osmar, logo após o Emanuel Paulo Rocha, Edson e Delfonso, o Newton Landi e o Odilon. 1965. Podemos tocar o barco. Com muito orgulho e com muita preocupação, porque não é nada fácil atender às exigências desse grupo. É um grupo muito... Ele não tem um perfil único, né? São várias pessoas. Então, quando eu pensei em fazer essa palestra, eu tomei como referência o Jeremias, né? Ex-operário da CSN e da FENEME, lá em Rio de Janeiro, a tia Imaculada, que hoje que eu fiquei sabendo que é irmã do Odilon, eu achava que era tia do Odilon, coitada, com 85 anos, está sempre presente, né?
A Beth, eu quero agradecer muito a ela. Está me ouvindo bem aí? O som está bom? Tá, ok. A Beth, eu quero agradecer muito a ela, porque foi ela que sugeriu essa palestra. Okay? Essa palestra ela é muito oportuna, porque há, no momento, uma tendência para se negar a existência da ditadura militar no Brasil. E é muito sintomático, porque, a partir de 2014, eu comecei a fazer palestra, e, durante a palestra, várias pessoas choravam. Em 2015, já não choravam mais. Em 2016, eu já encontrei contestação àquilo que eu estava expondo. Uma professora me chamou ao fim da palestra e contestou que não existiu ditadura. Tal. É muito sintomático isso. Essa visão que hoje os teóricos chamam de negacionismo. Mas nós não podemos esquecer que, em 2014, o jornal O Globo ele publicou que foi um erro apoiar o golpe de 64. 50 anos depois, 50 anos depois do golpe de 64, nós tivemos também, em 2014, a divulgação dos documentos da CIA, em que eles apresentam comprovação da interferência aguda do embaixador americano Lincoln Gordon e o presidente Kennedy quando houve o golpe no Brasil. Eu, de 65 em diante, no seminário, eu fui em 66 para Itabira, trabalhei na Vale, e em 67 eu ingressei na Faculdade de Filosofia da UFMG, onde eu iniciei o meu combate à ditadura. Nós vamos assistir agora a 2 vídeos, e logo após nós iniciaremos a nossa fala. Com você, Helder. E atenção, grave acidente ocorrido no Rio de Janeiro na madrugada de hoje, 14 de abril de 1976, na saída do túnel Dois Irmãos, em São Conrado, vitimou a estilista de moda Zuzu Angel, 54 anos. Segundo as últimas informações, o Carmanguia, conduzido pela estilista, derrapou na saída do túnel, chocando-se contra o muro de proteção antes de capotar. Zuzu Angel era mãe de Stuart Angel Jones, que integrava a organização de esquerda MR8 e que desapareceu depois de ser preso por agentes do Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica há 5 anos, em 14 de maio de 1971. A estilista, que ficou conhecida internacionalmente, dizia que vinha sendo ameaçada de morte, pois, com força e garra incomuns, viveu esses últimos 5 anos numa busca incansável pelo seu filho, cujo corpo até hoje não foi encontrado. Novas notícias logo mais, às 10 da manhã. Quem é essa mulher? 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 Que canta sempre esse estribilho. Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. Só quero embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Quem é esta mulher que canta sempre este lamento? Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Quem é essa mulher que canta sempre este lamento? Só queria lembrar o tormento que fez meu filho suspirar.
Eu sou Hildegard Ângel, filha de Zuzu Ângel, irmã de Stuart Ângel. Essa belíssima música, Quem é esta mulher?, de Chico Buarque de Holanda e Niltinho, foi dedicada à minha mãe. E eu quero aqui estender essa homenagem lindíssima a todas essas companheiras que estão aqui conosco hoje, contando suas histórias, e a todas as mulheres brasileiras que sofrem perdas causadas por agentes do Estado. Nós temos disposição de luta, e lutar vale a pena. No ano passado, foram emitidas novas certidões de óbito, reconhecendo os assassinatos de Stuart Ângel e de Zuzu Ângel. Este ano, o nosso judiciário fez uma sentença também reconhecendo que Zuzu Ângel foi assassinada por agentes do Estado. Lutar vale a pena, e nossa democracia precisa da força feminina. Censura, repressão violenta, prisões arbitrárias, ameaças de morte, torturas, assassinatos, perseguição a todos os que se opunham ao regime ditatorial, a ditadura civil-militar que durou de 1964 a 1985 no Brasil. Corpos nunca encontrados, a vida banalizada, uma angústia a sufocar gritos nas gargantas. Nos últimos anos, o Estado brasileiro foi oficialmente responsabilizado pela morte de centenas de pessoas, inclusive Zuzu Ângel e seu filho, Stuart Ângel. Mas ninguém foi, ainda, punido criminalmente. Nossa luta é para que isso nunca mais se repita. Não vamos nos calar. 30 de agosto. Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimento Forçado. Movimento Vozes do Silêncio. Muito obrigado, Helder. Muito obrigado. Muito bonito. Se eu me emocionar, eu peço desculpas. É muito difícil falar sobre isso sem se emocionar. Em 67, quando esses jovens com faixa etária de 26, 27 anos entraram na luta e foram assassinados, sofreram debaixo de muita tortura, muita perseguição política, cortes da universidade. Eu quero levá-los a tentar situar o contexto histórico que nós vivíamos naquela época. 1967 está exatamente há 18 anos após a Revolução Chinesa, que foi em 1949, com Mao Tse-tung. A Revolução Chinesa implantou o socialismo na China, e que nós estávamos de olho em tudo isso. Em 1959, 10 anos depois, isto é, 8 anos antes de 1967, 4 jovens de 30 anos de idade, aproximadamente, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Raul Castro e Camilo Cienfuegos, levaram a vitória à Revolução Cubana, destronando Fulgêncio Batista, um enorme ditador. 62, João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, que foi uma revolução dentro da igreja, trazendo o adornamento da igreja, trazendo o engajamento da igreja, a igreja engajada com os pobres. Isso foi em 62. Eu estou falando de 67, muito próximo. Em 63, morre o Kennedy, lá em Dallas. O mesmo Kennedy, que era o presidente católico e que deu início à Guerra do Vietnã. Guerra essa que matou 56 mil americanos e milhões de vietnamitas. Eles levaram para o Vietnã
500 mil homens. Chegaram a 500 mil homens. E nós, de cá, no Brasil, estávamos de olho no que estava acontecendo, porque é um povo franzino, um povo que andava com um colar de arroz como a ração diária de comida. Esse povo estava derrotando o maior exército do mundo, como derrotou em 74. Em 64, implanta-se a ditadura militar no Brasil. A gente diz hoje em dia a ditadura civil-militar, porque ela teve apoio da classe civil, da Fiesp, em São Paulo, da FIEM, aí em Minas Gerais, da FIERJ, no Rio de Janeiro. A igreja deu uma enorme contribuição à implantação da ditadura, com o integrismo, liderado por 3 bispos, Dom Geraldo Proença Sigor, em Diamantina, Dom Antônio de Castro Maia, aqui em Campos, ao lado do Espírito Santo, e Dom Oscar de Oliveira. Em dezembro, agora, eu perdi um grande amigo chamado João de Assis Mariosa, que é um testemunho dessa adesão de Dom Oscar à ditadura. Faltou luz no Palácio do Governo, no Palácio Episcopal, um pouco acima do Seminário Maior, e o Mariosa era eletricista. Ele foi até o Palácio, restabeleceu a energia elétrica, e qual não foi a sua surpresa? Em 1964, ele presenciou Magalhães Pinto reunido com Dom Oscar de Oliveira à noite no Palácio Episcopal da Arquidiocese de Mariana. Por isso que hoje nós estamos chamando de ditadura civil-militar. É muito triste, porque essa ditadura ela foi implantada com total apoio dos Estados Unidos, depuseram um presidente democraticamente eleito, decretaram o recesso do Congresso Nacional, o cancelamento de eleições livres para a presidência, várias cassações políticas, inclusive daqueles que apoiaram a ditadura posteriormente. Carlos Lacerda foi um deles. O arroxo salarial implantado durante 21 anos. Por isso, eles tiveram o famosa época de grande progresso, várias cassações políticas, censura total aos meios de comunicação, abarrotando as prisões de militantes dos movimentos sociais, torturando e matando presos indefesos. Em 67, inicia-se, dentro da universidade, a luta contra os excedentes. Havia muito pouca vaga aberta na universidade, no início do ano. E muitos passavam no vestibular, tinham uma nota mínima exigida, completavam, alcançavam a nota mínima exigida, e não tinham a vaga. E nós começamos a brigar, chamávamos excedentes, a luta deles. Em 68, logo no início do ano, nós já estávamos brigando contra o acordo MEC-USAID, que o ZAID era a Agência Internacional de Desenvolvimento americana, que queria transformar a universidade e orientá-la para cursos técnicos, para oferecer mão de obra especializada para as empresas. Em 68, então, logo no início de 68, morre o Edson Luiz Lima Souto, assassinado no calabouço lá no Rio de Janeiro. E surgem as grandes passeatas. Passeatas de 100 mil, com o Vladimir Palmeira à frente disso tudo. O país inteiro preocupado, a UNE à frente dessas manifestações. Também em 68, no dia 12 de outubro de 68, 800 estudantes foram presos em Ibiúna. Eu estava lá no meio deles. Quando terminado o congresso da UNE, eu me candidatei à presidência do diretório acadêmico da faculdade e fomos eleitos.
A chapa foi eleita com uma grande quantidade de votos, numa faculdade que tinha 3.500 alunos. Eu me tornei presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, dia 5 de dezembro. Eram 9 cursos. Dali saíam os professores. Só não estavam lá os cursos de Física, Química e Matemática. Mas todo aquele que quisesse ser professor teria que passar pela Faculdade de Filosofia. Então, nós tínhamos História, Filosofia e Jornalismo, Letras, Geografia, História Natural, Pedagogia, Psicologia e Ciências Sociais. 9 cursos, 3.500 alunos. Era uma senhora faculdade. Era uma senhora faculdade. Isso no dia 5 de dezembro de 1968. Eu tomei posse. 8 dias depois, acontece o sinistro decreto do Ato Institucional número 5, famoso AI-5, que definitivamente acabou com o habeas corpus. Já não tínhamos mais nenhuma garantia de defesa se fôssemos presos. A partir daí, a maioria dos líderes estudantis entram na clandestinidade, como foi meu caso, porque já não tínhamos direito à defesa. Passei 69 todinho, escondido, sem nenhuma atividade. E só irei retomar a atividade em 1970. A partir do AI-5, então, é implantado no Brasil os famosos anos de chumbo, quando vários companheiros e companheiras de luta morreram em centros de tortura. Eu gostaria de pedir permissão aos senhores para que a gente faça 1 minuto de silêncio em homenagem a esses companheiros. Eu peço permissão aos senhores para que nós destaquemos 2 pessoas, 2 companheiros que morreram debaixo de muita tortura. Um deles é Eduardo Collen Leite Bacuri. Ele foi assassinado no Rio de Janeiro, no dia 21 de agosto de 1970, após 109 dias consecutivos de tortura e 42 dias de sequestro pelo DOPS de São Paulo. E seu corpo foi entregue à família. Apresentava hematomas, escoriações, cortes profundos e queimadura por toda a parte. Dentes arrancados, orelhas decepadas, olhos vazados. Solenemente a Rede Globo noticiou a morte em tiroteio na cidade de Conservação, no litoral paulista. Era feriado de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, 8 de dezembro de 1970. A outra pessoa que eu gostaria de homenagear é Aurora Maria Nascimento Furtado. No dia 10 de novembro de 1972, o Jornal Nacional
divulgou que Aurora Maria morrera em tiroteio com as forças militares. Ao liberar o corpo, a pedido da família, doutora Eni percebera que Aurora estava literalmente dilacerada, com afundamento do maxilar, sem os bicos dos seios, mordidas pelo corpo, um dos olhos pendurado, um rasgo do umbigo até a vagina, fratura externa do braço, e, ao acariciar a sua franja, deparou-se com um afundamento do crânio. Eles usaram a coroa de Cristo, entre eles chamada um instrumento de um anel de ferro com parafusos nas pontas, por apertando os parafusos até soltarem os olhos. Muitos outros companheiros morreram na tortura. Muitos passaram pela tortura. Essa é a primeira parte. Agora, eu vou falar da minha participação dentro do movimento. Em 1970, eu tornei-me operário. Eu fui trabalhar na Dow Química, que ficava na Via Anchieta. A Dow Química produzia napalm para a Guerra do Vietnã. Eu tinha estudado no Senai, diplomado, e fui trabalhar na Dow Química. Em 1971, logo no início, em março, dia 22 de março, eu que já estava vinculado ao movimento do Partido Comunista Brasileiro do Brasil, da Ala Vermelha, PCdoB, Ala Vermelha, já militando contra a ditadura implantada no Brasil. No dia 22 de março de 71, aconteceu a minha prisão. A Operação Bandeirantes era um órgão de repressão à atividade política. Eu tenho este livro, dá para ver, Helder? A Casa da Vovó. Deu para ver. A Casa da Vovó, do Marcelo Godoy. Sabe o que é a Casa da Vovó? É o centro de tortura. Isso aqui é a Operação Bandeirantes. Os torturadores, os policiais de buscas, etc. Nós temos um filme chamado Família Ilustre, que conta a história de Cláudio Guerra, que foi delegado do DOPS em Vitória, e ele vai contar como eram incinerados os corpos nos fornos de usina de açúcar lá em Campos. Chama-se Família Ilustre o filme. A minha prisão na Operação Bandeirante, OBAN, deu-se em 22 de março de 1971. A Operação Bandeirantes era financiada pelo Maluf, pelo Boylissen, que era dono da Ultragás, e ela tinha 3 equipes de tortura, 3 equipes de buscas, A, B e C, cada uma com metodologias diferentes de prisão e de tortura, sendo que eu, infelizmente, peguei a pior delas, que é a equipe B.
a mais nefasta. Nós vamos, então, enfrentar o momento de tortura. Eu vou tentar expor para vocês, porque eu não tenho como, por exemplo, explicar como é o instrumento do pau de arara e como é o instrumento da cadeira do dragão. Mas eu quero só elucidar que eu estou preocupado com o nosso tempo. Eu tenho pouco tempo para expor todas essas questões. Mas depois vocês podem, se não entenderem, podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Não há problema, estarei aqui para esclarecer. E peço desculpas por não conseguir expor claramente todas essas questões. A Operação Bandeirantes, criada pelo Estado de São Paulo, ela ficava localizada lá perto de Ibirapuera, para quem conhece São Paulo. Ela era composta de 3 equipes: equipe de buscas, equipe de análise e equipe de interrogatório. Esses homens, eles eram presenteados com dinheiro, dependendo da periculosidade do companheiro preso ou da companheira presa. Era um tempo de muita utopia, muita generosidade. A gente buscava a igualdade social, melhor distribuição de renda. Eram tempos duros, tempos de chumbo, realmente. O Boylisson, ele foi justiçado pelo MRT, Movimento Revolucionário de Tiradentes, em 1971. O Maluf, nós sabemos que foi governador de São Paulo, e ele foi um dos patrocinadores da criação da Operação Bandeirantes. Não, você, ao chegar à Operação Bandeirantes, você era colocado diante de várias pessoas, vários policiais, e eles iniciavam o interrogatório. Se nós não estivéssemos atendendo às exigências e expectativas deles, eles imediatamente tomavam a atitude da tortura. Eles diziam: tira a roupa. Você ficava nu. Isso valendo para homens e mulheres. Não havia distinção de sexo. E começava o interrogatório. Você sentava-se na cadeira, punha a mão nos joelhos, e eles vinham com a palmatória lá do alto. Se você tirasse a mão, estourava seu joelho, como foi o meu caso. Eu tenho até hoje as marcas da palmatória. Ali começava o interrogatório. Se não estivessem satisfeitos, se o companheiro não estava atendendo às exigências e às expectativas da Operação Bandeirantes, o OBAN, que fica lá embaixo no Ibirapuera, pertinho do Ibirapuera, pertinho do obelisco, eles partiam para a tortura mais sistemática. Você era levado para uma sala para fazer a higiene. No meu caso específico, eles me colocaram no pau de arara, isto é, um cano, onde colocavam meus joelhos ali, e por baixo passavam os braços e prendiam minha mão diante do joelho. Aqui no meio, meu braço embaixo, e o joelho em cima, passava o cano, que estava preso a 2 cavaletes. E eles torturaram, principalmente no ânus, para ver a total evacuação. Depois, feito esse primeiro momento de limpeza
do organismo para poder suportar a carga de tortura, a gente é levado para outra sala, onde aí sim começava a sessão de tortura, com 4 homens, 4 policiais, 4 delegados da Polícia Civil e tal, envolvidos. Geralmente eram 4, às vezes, dependendo, era mais 5. E eles iniciavam o interrogatório. Você era colocado no pau de arara. Eu já disse, a gente era colocado no chão, com os joelhos dobrados, passavam debaixo do joelho um cano, e por baixo do cano passavam a mão da gente. E diante do joelho, eles amarravam as mãos e elevavam o cano. Quando elevava o cano, você caía para trás. Isso era para homens e mulheres. Neste momento, toda a nossa genitália estava à disposição do torturador, principalmente as mulheres. E vai iniciar a sessão de interrogatório. Eles vão colocar um homem postado nas suas costas, com uma maquininha que eles giravam, e ela produzia uma corrente contínua, uma corrente de voltagem baixa, mas a corrente era muito forte. Muito forte. É um magneto de avião. Eles giravam e vinha choque. E davam um golpe e você praticamente dava uma guinada de 180 graus no tubo, no pau de arara. Você está suspenso no pau de arara. E só pode ficar ali 20 minutos. E eles queriam ponto, aparelho e companheiro. Só isso. Ponto, aparelho e companheiro. O que quer dizer isso? O local onde estão os companheiros, onde eu vou me encontrar com os companheiros. Foi dizer para eles aprenderem, companheiros. Ponto, aparelho, onde moram os companheiros. E quem são os companheiros? Eles só queriam 3 coisas: ponto, aparelho e companheiro. Você pode ficar, você suporta até 20 minutos no pau de arara. Esse é o famoso pau de arara. Quando não conseguem nada, após os 20 minutos, eles soltam as cordas e você cai no chão. E ao tentar espichar as pernas, você treme como se estivesse a 30, 40 graus abaixo de zero, de frio. Você está completamente nu, está no chão e tal. Recuperado, voltam de novo com o pau de arara. Te amarram no chão, você sentado, com o joelho flexionado, passam o cano debaixo do seu joelho, os seus braços debaixo do cano, vão lá na frente da perna e amarram os braços. E suspendem o cano. Quando suspendem o cano, você cai para trás. Cai para trás. A cabeça fica bem abaixo do cano. Vocês podem pressupor a situação de um torturado e de uma mulher com os órgãos sexuais à altura dos órgãos sexuais dos torturadores, que muitas vezes estupraram. Não satisfeitos com o pau de arara, se não conseguiram nenhuma informação, eles vão nos levar para a cadeira do dragão. Cadeira do dragão. Outro instrumento de tortura muito famoso dentro da Operação Bandeirantes, que depois virou DOI-CODE, Departamento de Operações e Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. A cadeira do dragão é uma cadeira com assento de lata, com o descanso para amarrar seus braços no descanso. Nas costas, você se encosta e eles vão amarrar os seus braços.
Os seus pés estão para dentro de uma ripa que corta a cadeira de um pé ao outro. Eles ficam soltos lá dentro. Se houver tortura, se houver o choque ou a pancadaria que acontecia, você chuta aquela madeira que está... Seu pé está solto lá embaixo, mas não tem como tirar. E nem como sair dali. O que eles vão fazer agora? Vão te dar choque elétrico. Já tinha feito também no pau de arara. Eles vão colocar embaixo do assento de lata um fio e o outro fio está na mão do torturador. Os 2 fios vêm da tomada de 110. Um fio, você está sentado na lata e a lata de baixo tem um fio. E o outro está na mão do torturador. E ele provoca o curto-circuito no seu corpo. Como? Molhando você com água salgada. Eles mantinham um frasco de plástico com água salgada, molhavam o seu corpo para dar maior condutividade elétrica. E, ao encostar, faiscava. Queimava. Um dia depois ficava aquele risto amarelo. Palmatórias nos pés que tivesse pela frente que ele batia. Palmatória é uma madeira, uma peça de madeira toda perfurada, com um cabo enorme, em que eles batem como se batesse bife. Aquilo arrebenta. Eu tenho marcas no corpo até hoje do que fizeram com o meu joelho, porque na hora, o instinto de tirar as mãos, eles danificaram a minha coxa. Até hoje tem marca na coxa. E eles querem ponto, aparelho e companheiro. E as horas estão passando. As horas estão passando. Nessa hora da cadeira do dragão, 4 homens batiam. 4. Na minha frente. Aqui do meu lado direito, o famoso capitão Ramiro. Foi o que matou o Vladimir Herzog. Talvez carga excessiva de choque elétrico e tal. Foi ele que matou o Vladimir Herzog. Capitão Ramiro. O segundo homem, esse Ramiro, ele batia só murro no fígado. Só batia. Eu estou na cadeira e está batendo. Ao lado dele, o segundo homem era Roberto Ufrade. Reparem que eles usam muito a ironia. Né? A Oban é chamada a casa da vovó. Olha, esse é um livro do Marcelo Godoy, jornalista, por sinal muito bom, em que ele colheu depoimentos dos torturadores. Os torturadores vão contar como eles prenderam e como eles mataram alguns companheiros e companheiras. Essa cadeira de dragão é um horror. É o terceiro homem, ele tem uma mangueira dessa de jardim, mangueira, ele batia na minha cabeça, a mangueira pegava daqui da testa até a nuca. Ele só fazia isso, só olhando para mim, não falava nada. Ele batia, e continuava batendo, enquanto um está interrogando. O quarto homem era o pior de todos. Esses homens estão vivos. Esse quarto homem, o capitão Lisboa, ele era delegado de polícia. Nós sabemos os nomes dele. Ele está em São José do Rio Preto. Esse era o terror. Ele trabalhava com uma ripa. Ele não falava nada. Ele só batia no seu rosto, nas suas costas. Sem falar nada. Até arrancar bife. Ele não perguntava, ele não interrogava, ele só batia, olhando para você. Eu me lembro perfeitamente que numa das vezes em que esse homem estava presente, me torturando, ele estava chupando um sorvete, um picolé, e quando acabou de chupar o picolé, ele pôs o palito na minha boca.
Quando você está no pau de arara, você não consegue tirar nada da boca. Eu fiquei com um palito na boca, não consegui tirar. Não se consegue. Não se consegue. Essa é a cadeira do dragão. O que eles querem? Ponto, aparelho e companheiro. Em nome da família, da tradição, pela experiência deles, a gente suporta ficar no pau de arara 20 minutos. Quando eles tiravam do pau de arara, você era jogado no chão. E para evitar, durante o momento que você estava no pau de arara, os gritos, eles punham pano de chão na sua boca. Socavam com cabo de vassoura. Você não gritava. Porque na Oban, se vocês forem lá, porque está lá até hoje, não é mais Oban, mas o prédio está lá. É lá na rua Tutó, em São Paulo. Lá pertinho do Ibirapuera, entre Ibirapuera e Paraíso. Lá perto havia muitos prédios. E os moradores ouviam. E para evitar que eles ouvissem os gritos e urros de tortura, eles punham pano de chão na boca da gente para evitar. Bom, pela experiência deles, então, eu disse que o torturado, o companheiro, a supliciada, a companheira, suportam até 20 minutos no pau de arara. Vocês não imaginam o frio que a gente sente quando eles tiram você do pau de arara. Porque a circulação sanguínea, dali no joelho, está presa. Quando você estica de uma cãibra enorme, você começa a esticar a perna, você sente um frio de bater queixo. É um terror, realmente. É um terror. Bom, eu fui de muita sorte. Porque enfrentei só esses dois. Pau de arara e cadeira de dragão. Eles não querem matar. Porque preso, político, morto, não fala. Eles querem informação. Vão tentando exaurir suas forças. Até no momento em que você talvez revele alguns segredos que eles querem, para dar continuidade às prisões. E a gente resistia. Perguntem para mim se eu tive medo. Engraçado. A gente não tem medo. Você faz tudo para resistir àqueles momentos ali. Eu cheguei, por exemplo, uma hora a desatar. Quando eles bobearam um pouquinho, saíram da sala, eu consegui desatar o nó das mãos no pau de arara, soltei minhas mãos e me joguei no chão. Quando eles chegaram, eles partiram para cima de mim. O que aconteceu? Eu falei, caí. Mas a gente tenta resistir. Eu me lembro perfeitamente que no filme da Torre das Donzelas, que eu aconselho vocês a assistirem, foi um filme muito interessante, cujas atrizes são as presas políticas, inclusive a Dilma Rousseff. Eu vou falar já do presídio Tiradentes. Se você resiste, você passa a tortura e não abre a perspectiva deles prenderem nenhum colega. Assim, eu passei 22 horas seguidas sendo torturado. Nenhum colega preso. Quando eles me tiraram de lá, eu entrei às 2 horas da manhã e saí à meia-noite. Foram 22 horas ininterruptas. Quando eu pedi para ir ao banheiro, eu tinha vontade de fazer xixi,
Eles disseram, se você fizer aí, você vai levar mais pau. Ao banheiro. Como que eu podia andar? Eu não tinha pé. O pé estava inchado, de tanta palmatória. Mão inchada. Eles esqueceram de bater no cotovelo. Eu fui nu. Estava nu. Todo torturado, mulher ou homem, companheira ou companheiro. A primeira coisa que eles fazem é tirar a roupa. Está sempre nu. Eu fui rastejando de costas até o banheiro, no chão. Quando eu consegui me levantar, apoiando os cotovelos na parede, eu urinei carvão. Imediatamente eles me levaram para uma maca e trouxeram uma mão cheia de comprimidos, um coquetel que eu não sei, esse analgésico, coisa qualquer, senti, e me deram aquilo, eu tomei, e me levaram para uma cela solitária, fechada, toda fechada, sem janela, sem porta de ferro, com uma vazão de ar embaixo, pequena. E lá, curiosamente, eu encontrei o Diógenes Sobrosa de Souza. Ele disse, companheiro, nós temos muito pouco ar. Quanto menos movimento nós fizermos, é melhor. E o apelido de nome de guerra dele era Araújo. Diógenes Sobrosa de Souza. Ele é vivo. Ele foi condenado à morte. Vocês viram a história do Brasil, um dos poucos condenados à morte foi ele, Diógenes Sobrosa de Souza. Foi meu primeiro companheiro que me acompanhou após a tortura. E acontece que eu não falei nada para ele. E o medo dele ser um policial, que queria alguma informação que eles não tinham colhido na tortura. Então, passadas 30 horas, eu já estava livre da tortura. E aconteceu um desastre nesse meio tempo. Eu conto isso no meu livro. Está dando para ver? Está dando para ver? Ok, deu sim. Deu. Ok. Chama-se 100 anos, isto é, um século. 100 anos dourados. Eu conto duas histórias aqui. A história das minhas avós, em que minha avó, minha bisavó e minha trisavó estavam presas simultaneamente em São Domingos do Prata, em 1901, a primeira parte do livro. Depois, 70 anos depois, exatamente 70 anos, pelo mês de março, 71, eu fui preso. Bom, nós tínhamos discutido dentro da organização, eu vou dizer para vocês, em 67 eu entrei na faculdade, em 68 eu estava militando, mas eu não tive tempo de estudar marxismo. Não tive tempo de aprofundar a questão teórica do marxismo. Eu me tornei operário para buscar a vitória da Revolução Socialista, com base dessa vitória, e essa revolução só teria como base o proletariado. Acreditava que só os operários, que não exploram ninguém, poderiam ser a vanguarda da revolução. Essa é a tese básica. Eu me tornei operário. Quando eu fui preso, eu era operário. Trabalhava na Dow Química, lá na Via Anchieta, estava lá na época, ao lado da Via Anchieta, no Rude Ramos, Dow Química, que fabricava napalm para a Guerra do Vietnã. Bom, terminado esse processo de... Bom, está dizendo, então, como parou a tortura. Eu conto isso no meu livro. Eu tinha conversado tempos antes com a organização, que eram só 6 pessoas, todos mineiros. Só 6 pessoas. Queriam fazer revolução em São Paulo,
onde a gente não conhecia nada. Mas você me pergunta, por quê? Por que tamanha generosidade? Por que a busca pela utopia? Né? Todo esse envolvimento, vocês viram o sucesso da guerra de guerrilhas, na China, em Cuba, no Vietnã e tal, a gente poderia talvez implantar no Brasil e dar certo, e a gente conseguir conquistar o poder político e dar ao povo melhor condição de vida. Era essa a ideologia, era essa a utopia nossa. Eu me esqueci de dizer que a Operação Bandeirantes ela foi criada pelo Maluf, Paulo Maluf. Ela foi apoiada pelo Henry Boynissen, presidente da Ultragás. Foi morto em 71 pelo MRT, Movimento Revolucionário de Tiradentes. Esses caras, eles premiavam as equipes que conseguissem prender e, dependendo da periculosidade, entre aspas, do companheiro e da companheira presa, definia-se o tipo de prêmio em dinheiro que eles recebiam. Essa é a Operação Bandeirantes, OBAN, famosa. Eles tinham 3 tipos de equipes. Equipe de buscas, a equipe de análise e a equipe de interrogatório. O interrogatório torturava, a análise trabalhava através do vidro, recebendo as informações, já iam coletando e imediatamente prendia-se. Se estava em São Paulo, prendia-se alguém lá no Recife. Ninguém segurava esses caras. Estavam acima da lei. Não havia habeas corpus. Meus pais não sabiam. Eu não tinha advogado, ninguém sabia. É assim que acontece com todos nós que fomos presos naquela época. Muito dificilmente alguém tinha informação onde nós estávamos presos. Bom, então, voltando então à Vaca Fria, como terminou a sessão de tortura? Depois de 30 horas, não tinha sido preso nenhum companheiro da organização. Mas nós tínhamos, há um tempo atrás, uns 2 ou 3 meses atrás, eu morava numa pensão perto da GE, lá em Santo André. E eu pedi à organização que não ocupassem os restaurantes da região, porque eu não tinha carro. Para evitar a gente se encontrar nos restaurantes, eu pedi, não venham nesses, vocês têm carro, vocês podem ir em São Paulo inteiro. Eu não tenho, eu preciso, como eu moro em pensão, eu morava em pensão na época, eu ainda não era casado, eu pedi, não venham nesses restaurantes, especificamente esse restaurante aqui. Eu tinha certeza que eles não estavam lá. Quando eles, insistentemente, já tinha dado algumas dicas furadas para eles, falsas, eles voltavam mais tensos ainda. Eles iam ao local e falavam assim, fulano de tal está em tal lugar. E não era verdade. Eles voltavam mais tensos ainda e mais violentos ainda. Nesse caso, eles encontraram os companheiros lá. Eu abri o bar e os companheiros estavam lá. 2, pelo menos. O resto da organização foi. Suportei durante 30 horas. Tinha São Paulo inteiro para ir, tinha carro para isso. E tal. Eu não cheguei a pegar em armas. Já estava sendo treinado. Mas muitas informações que ainda tenho, eu não passo, porque os torturadores não conseguiram. O que eu fiz e tal, eles não têm. Eu não vou falar. Há muito segredo ainda guardado. Bom, isso é o momento da Operação Bandeirantes. Só quero dizer para vocês o seguinte, eles tinham toda essa experiência porque foram treinados no Panamá, com toda a experiência de tortura da Guerra do Vietnã. E eu estou tentando me lembrar aqui, só um detalhe, só um minutinho. Roberto, nosso tempo está esgotando, hein? Nosso tempo está esgotando. Está terminando, está terminando, está terminando.
Bom, não há problema. Na verdade, é o seguinte. Daí em diante, após a sessão de torturas e tal, as prisões, a gente passa por um mês dentro da Operação Bandeirantes, depois um mês no DOPS, São Paulo. DOPS e Operação Bandeirantes são duas coisas diferentes. Quem matou o Marighella não foi a Operação Bandeirantes. A Operação Bandeirantes era Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Civil e Polícia Militar. Já o DOPS era só Polícia Civil, era do Estado de São Paulo, onde era comandado pelo Sérgio Paranhos Fleury, aquele que comandou o Esquadrão da Morte em São Paulo. Um mês no DOPS, aí eles abrem o cartório, você começa a existir. A partir daí, você está existindo. Até aí, a sua prisão, até esse momento, você não existiu. Ninguém te achou. Ninguém vai te achar. Só vão saber da sua presença, da sua vida, da sua existência após o DOPS. Do DOPS, a gente era levado depois de um mês para o Presídio Tiradentes para cumprir pena, ou para aguardar julgamento ou cumprir pena. No Presídio Tiradentes, é um prédio antigo mercado de escravos, que ficava em frente à rota que está lá até hoje, pertinho da estação do metrô Tiradentes. Só sobrou o arco de entrada, o portão de entrada. O portão tem uma parede de mais ou menos 1 metro de espessura, está lá até hoje como monumento, né? Mas o presídio foi demolido. Bom, eu fui condenado a 1 ano e 8 meses de cadeia. Na hora de sair, eles disseram, não, você tem que cumprir mais 1 mês ainda, porque eles não avaliaram e não levaram em consideração o mês que eu fiquei dentro da UBAN. Eu cumpri 1 ano e 9 meses de cadeia. Dia 5 de dezembro de 1972, eu fui solto. 9 anos depois, eu não consegui emprego. Eu fiz concurso da Petrobras, com certeza eu passei, e não entrava. Atestado ideológico. O SNI tinha meu nome registrado, e onde quer que você procurasse emprego, eles consultavam a lista do SNI e não abriam espaço para você. Bom, eu só queria dizer o seguinte. Esse dossiê está dando para ler? Dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil. É uma publicação da imprensa oficial. Eles trazem várias biografias, muitas fotos de companheiros mortos. E eles dizem o seguinte, para terminar. 50 mil pessoas foram presas somente nos primeiros meses da ditadura. 426 mortos e desaparecidos políticos no Brasil, incluindo 30 no exterior. Um número desconhecido de mortos em manifestações públicas. 7.367 indiciados. 10.034 atingidos em fase de inquérito, em 707 processos da Justiça Militar. 130 banidos. 4.862 caçados. 6.592 militares atingidos. Milhares de exilados. Centenas de camponeses assassinados. E, até o momento, 24.560 vítimas de perseguições por motivos políticos foram anistiados. Foi a ditadura civil-militar que encerrou-se em 1985, 21 anos após 64. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês. Qualquer dúvida, podem perguntar.
eu tenho minha preocupação porque o meu tempo é muito curto e a história é muito longa. Eu peço desculpas se eu ultrapassei muito tempo e se eu ocupei muita da paciência de vocês. Muito obrigado. Ok, Paulo, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente abre os microfones para aplaudir. Muito obrigado mesmo, é um testemunho e tanto. Na verdade, eu não sei nem o que dizer, porque dar parabéns não é parabéns, é obrigado por trazer esse conhecimento, essa história para a gente. E ficamos imaginando, né, o que você passou. É duro de ouvir, imagino você vivendo aquilo, né? Então, é o momento agora que a gente abre, o nosso tempo de fato já está extrapolado, abre para algum comentário, alguma pergunta, Jeremias já manifestou ali. Eu só vou pedir para que sejamos mais breves, né? Porque já ficou meio estourado o tempo. Mas valeu muito, foi de grande valia. Muito obrigado por tanto conhecimento que nos trouxe. Jeremias, pode falar. Começa aí, irmão. Ei, Jeremias. Eu não vou dar parabéns, mas não, eu vou agradecer pelos seus esclarecimentos. Realmente, eu vi o golpe militar de 64 aqui em Volta Redonda. Pode explicar que vai aparecer aqui. E realmente, tudo que você falou aí é verdade. E Volta Redonda também já era a Serviço Nacional e os operários sofreram muito. Inclusive, não estica não. O meu irmão, em 1970, que é da Juventude Operária Católica. A Joque. A Joque. E teve choque elétrico no quartel de Barra Nossa. Só porque resolve, né? Então é isso. Deus que te dê muita saúde e muita proteção. Não só você, todos aqueles que foram perseguidos, né? Um abraço. Obrigado, Jeremias. Muita saúde para continuar denunciando. Isso. Obrigado pela participação, Jeremias. Elizabeth. Primeiro, queria agradecer o Paulo Roberto, né, por esse depoimento tão forte, né, tão chocante, né? Eu acho que dá parabéns, sim, né, por você ter a ousadia, né, de estar divulgando isso, propagando isso, né? Isso é um comentário que eu acho que nós, enquanto professores, eu acho que falhamos muito, né? Porque para a gente chegar hoje, né, nessa sociedade que a gente está, onde, né, eles pedem o retorno do regime militar, e a gente vê essa juventude, né, parece que sem rumo, né, e sem perspectivas, né, eu acredito que é uma falha muito grande nossa enquanto professor, né? Mas, assim, me emocionei, viu, Paulo Roberto, com o seu depoimento, né, muito forte. Eu li seu livro, mas, assim, te ouvindo falar, eu poderia ter ficado aqui a noite inteira te ouvindo, sem cansaço nenhum, tranquilo. Foi muito bom, muito forte mesmo, né? E que você tenha aí muita saúde para estar divulgando esse depoimento ainda por muito tempo. Valeu, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Ok, Beth, obrigado pela participação. Alguém mais? Dá um sinalzinho. Muito obrigado. Alguém gostaria mais de... Odilon, pode falar? Meu garoto, você emocionou a gente pra caramba. Com certeza. Continue com essa disposição de divulgar, que é muito triste, a Elizabeth acabou de falar, é realmente muito triste a gente saber que ainda existem pessoas que desejam ditadura, que aplaudem o Bolsonaro. Enfim,
muitíssimo obrigado. Os outros companheiros nossos que estiveram por aí, muito obrigado pela presença. Obrigação. É isso, companheiro. Um grande abraço, Paulo. Saúde, muita saúde. Eu que agradeço. Deus te abençoe. A gentileza de vocês me ouvirem, solicitarem a minha presença. É muito orgulho para mim, porque essa família é muito supimpa. Muito, gente. Nós precisamos Paulo, muito de pessoas assim e vai lá. Eu não sei se você está acompanhando aí no chat, aí, porque tem uma colunazinha. Algumas pessoas escreveram ali. Eu não sei se você está vendo aí, mas tem o Renato Lana, um colega de trabalho lá do MPT, que ele estava até agora, mas tinha outro compromisso, saiu, deixou os cumprimentos. O Geraldo Eustáquio, que acho que é da sua turma também, né? É o Dadinho. Disse aí muito bom depoimento. Isso. A Sandra também ainda tá. Pode falar, Sandra. Se você quiser falar. Dadinho. Vou ler para a Sandra. Você quer falar, Sandra? A Sandra disse que, como professora de história, conhecia um pouco sobre as torturas, mas confessa que até se sentiu mal ao ouvir esse relato. Obrigada por essa aula de história da ditadura. Então é isso, a gente partindo para a finalização, antes das considerações finais aí do Paulo, alguém mais gostaria de falar? Dá um sinalzinho para mim. Tem tantos companheiros aí, Zé Carlos, por favor. Ô Paulo, eu me solidarizo com a sua dor, mas um consolo, você está no céu, porque pelo inferno você já passou. Força, companheiro, né? Que a vida te dê toda a felicidade que você merece. Boa, Zé Carlos. Boa, muito boa. Pessoal, alguém mais? Podemos abrir os microfones agora para... Vamos tem um colega aí para falar aí, o Oscar. Pode falar, Oscar. Quero agradecer aqui o convite do Odilon. Muito obrigado. E agradecer esse depoimento corajoso de quem participou diretamente na luta. Eu, como professor, muitas vezes, eu dei aula de história também, muitas vezes falei sobre essa situação. Reconheço que nos últimos anos está muito mais difícil, como ele disse, é muito mais difícil esse negacionismo, tem trazido muito prejuízo para a história do nosso país. Então, parabéns, Paulo. Parabéns à família toda. Obrigado. Obrigado, Oscar, pela presença. Obrigado. Paulo, você tinha falado que estava aguardando um amigo seu, João Gabriel. Não sei se você já ouviu aí, mas ele está presente, tá? Acho que você só vê quando alguém fala, né? Ô, Japão. Que prazer, Japão. Dá um alô aí, camarada. Helder. Será que ele está na roça, Paulo? Está fechado o seu microfone, João Gabriel. Tem que dar um toquezinho na tela que você abre o microfone. Você vai gravar? Você gravou? Oi, pode falar. Olha, eu deixei o equipamento gravando. Espero ter conseguido. Depois, se eu tiver conseguido, eu vou te mandar. O Japão apareceu aí. O Japão aí. Aí, Japão. Eu sou amigo há muito tempo do Paulo e do Odilon. Um abraço. Valeu, garoto. Vocês dois. Viu, Jorge? Valeu. Você também, muito. Muita coragem. Vida útil a de vocês dois. Um abraço. Ok. Valeu, garoto. Bom, pessoal, vamos abrindo o microfone, que a gente agora vai aplaudir essa brilhante aula. E alguma consideração final, Paulo, hein? Não precisa. É a aula. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado. Foi fantástica a aula aqui. Muito obrigado a todos pela participação. Foi um prazer ter todos vocês aí conosco. Boa noite a todos.